Vou pedir à senhora Presidente da Mesa e a todos os senhores que imaginem que a Península de Setúbal foi invadida por um grupo desconhecido que tomou conta da Ponte sobre o Tejo, ocupou os principais centros estratégicos, manda mísseisinhos pequeninos do Cristo Rei. O que é que se passa do ponto de vista constitucional? Não podemos declarar a guerra porque não há um Estado. A declaração de guerra pressupõe um Estado contra o qual se declara a guerra. Teremos que declarar o estado de emergência. O que é que se passa no estado de emergência? O Presidente da República é quem o declara, mas, no caso, aparentemente, provavelmente não há motivo para discussão, porque já houve mesmo um ataque. O estado de emergência só pode ser declarado se estiver iminente, ou seja, se os americanos me disserem vêm os terroristas num barco, isto pode ser considerado iminência do estado de sítio, de um estado de exceção. Eu não me preocuparei muito com as designações. Estado de exceção talvez seja o melhor. Portanto, já está iminente. O Presidente pode declarar, mas vai ter que ouvir o Governo. Depois de ouvir o Governo, declara, e depois disso é submetido à referenda do Governo. O que parece um manifesto absurdo, porque a declaração de estado de emergência é um ato próprio. Se é um ato próprio, a referenda hoje em dia não se justifica como instrumento notarial para certificar a autenticidade. Era noutros tempos em que os monarcas estavam escondidos nos palácios. Hoje o Presidente da República aparece na televisão e diz o que é que fez. Portanto, não precisamos da referenda. A referenda é o último mecanismo de controle do Estado parlamentar, do chefe de governo, do chefe da maioria parlamentar em relação ao chefe de Estado. É isso a referenda. Se por acaso o Governo não referenda, ou se há dúvidas sobre a referenda, nós não podemos defender-nos. Quer dizer, vai ser o GNR da Cova da Piedade, coitado. Se o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas ou o chefe de Estado-Maior da Armada que têm ali meios poderosos os acionarem, podem ser presos porque estão a violar a Constituição e podem ser acusados de um golpe de Estado. Provavelmente, se eles não querem, não farão nada. Bom, depois disso, depois da referenda, que pode suscitar numerosíssimas dúvidas, depois da referenda vai ser ainda necessária a autorização ou da Assembleia da República, ou se não for possível reuni-la, da Comissão Permanente da Assembleia da República. Bom, eu estou a ser realista, não estou... Isto é o que está escrito. Quando nós fizemos, então agora eu posso dizer qual é o tema da minha exposição. Não vai ser uma de outra exposição jurídica, vai ser uma exposição de cientista social sobre um problema grave de interface, de confronto entre o direito e a nossa segurança. A Constituição foi feita a partir do princípio que os inimigos são bons e que os agentes da autoridade são maus. De vez em quando aparecem nas televisões, quando há problemas nas cadeias, aparecem relatos sobre os presos, que são, bem, 80% gentis traficantes de droga, e os serviços prisionais. As televisões são sempre a favor dos pobres presos e contra os miseráveis agentes dos serviços prisionais que não os deixam sair. Sempre. Sempre. Onde reparar. Vai haver mais um caso, onde reparar. É compreensível que tenha sido assim quando a Constituição foi feita. Foi escrita. O Estado de Direito não era propriamente um ponto forte do Estado Novo. Tínhamos acabado uma guerra em África, portanto ninguém pensava que houvesse guerras. Do ponto de vista internacional, os americanos aparentemente já estavam a começar a ganhar a Guerra Fria e iriam ganhá-la, como realmente ganharam, sem necessidade de recorrer a meios violentos. E, portanto, provavelmente, quando se escreveram estes preceitos sobre o estado de sítio, o estado de guerra, a declaração de guerra, ninguém pensou nisto. A nossa Constituição, não por demérito dos seus autores, não por demérito do professor Freitas do Amaral, que fez a primeira Lei de Defesa Nacional, e das Forças Armadas, aliás. Título bizarro, Lei de Defesa Nacional e das Forças Armadas, título bizarro, que em si mesmo é muito revelador do que me parece ser a fraqueza congénita do sistema, que é a dualidade. A dualidade, nós temos Forças Armadas, temos uma instituição, depois temos o resto da sociedade, temos outras instituições dirigidas pelo Governo e convergem, cada uma do seu lado,
para garantir a segurança, ou de vários lados. Mas no final, quando passamos à Lei de Segurança Nacional, quando passamos à declaração do estado de guerra, quando passamos à declaração do estado de emergência, verificamos a dualidade. De um lado está o Presidente da República, do outro lado está o Governo. Dualidade mais ou menos forte, consoante os diferentes estados. Em concreto, não me vou preocupar com eles. Não era o meu objeto. A análise no pormenor de cada um deles não tira nem põe razão àquilo que eu estou a dizer. Já tenho 10 minutos para aí. Obrigado. 10 minutos ainda dá para combater os terroristas. Não se esqueçam, estão lá. Porque eu não acabei. É que depois desta fita vai ser necessário nomear um comandante-chefe e comandantes operacionais. Porque a Constituição e as leis, que são uma atrapalhada conceptual gigantesca, confundem o cargo de direção burocrática do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ou do Estado-Maior da Armada, ou do Estado-Maior da Força Aérea, com o cargo de comandante operacional das Forças Armadas ou na Armada. O chefe do Estado-Maior da Armada não comanda nada, comanda o Estado-Maior da Armada. Fará propostas a um comandante. Hoje em dia as coisas já não são bem assim, porque como as comunicações são muito rápidas, o comandante do navio pode ser curto-circuitado rapidamente pelo chefe do Estado-Maior da Armada. Mas é porque o chefe do Estado-Maior está a funcionar não como chefe do Estado-Maior que reporta a um comandante, mas ele próprio como comandante que não tem um chefe de Estado-Maior. Bom, depois daquela atrapalhada da Assembleia da República reunir ou não reunir, entretanto estão a ver as televisões a transmitir, as populações aterradas, a correrem de um lado para o outro, raptos, eventualmente matanças, incêndios, roubos, saques. Bom, as coisas que acontecem normalmente nestes casos, não é? Tudo transmitido em direto pela televisão. E a malta a discutir, a mandar papéis, informações de serviço. Parece que se justifica a declaração de estado de emergência. Bom, depois vai ser necessário nomear os comandantes operacionais. A Marinha vai querer nomear, dado que tem ali forças, o Exército, a GNR. Ninguém se entenderá. Ninguém se entenderá. Depois, no dia seguinte, vamos deitar. No dia seguinte, ligamos o rádio e sabemos o que é que aconteceu. Bom, isto resulta, quanto a mim, era perdoável. Era perdoável, não é? Os anos 70 eram anos felizes. Não havia rapazes maus, mas hoje o mundo está cheio de rapazes maus. Alguns deles, infelizmente, bem próximos de nós. Como todos sabem. Os portugueses acham que dá azar pensar nas coisas más. Um dia tive que pedir ao meu médico, que me conhece desde a universidade, uma receita para fazer o teste da SIDA. Não vou dizer porquê. O tipo ficou transtornado. Eu disse, pá, o que é que se passa? Pá. Eu disse, pá, eu preciso. Não vou dizer porquê. Preciso. Mas tu precisas? Pá, preciso. Bom, porquê é que estás assim? Perguntei-lhe. Pá, eu receitei isto a um tipo, sabes que ele tinha mesmo SIDA. Ele disse, também, mas eu não tenho. Podes receitar à vontade. E não tinha, realmente. Nós temos a atitude do meu médico em relação à SIDA. Nós achamos que pensar nestas coisas dá azar. Não é? Dá azar. As coisas vêm mesmo ter connosco. As coisas vêm ter connosco. Exatamente. Pronto. Exatamente. Portanto, dá azar. Mas este é o princípio constitucional. Dá azar. Nós temos forças armadas que funcionam. Podem mesmo defender-nos, não é? Isto resulta de basicamente de três pecados capitais que eu vou enumerar. Há um pecado capital que é como é de dizer? Eu queria chamar-lhe erro, mas acho mais bonito e mais educado chamar pecado capital. Que é nós não percebemos que tem que haver uma cadeia de comando. O segundo pecado capital é nós acharmos que os golpes militares resultam do livre exercício da vontade. Portanto, se o Primeiro-Ministro ou o comandante de uma força qualquer quiser dar um golpe militar, dá. Isto é um erro palmar. Terceiro, resultam de um pecado capital. Estou no meio de juristas
cultíssimos, não posso dizer que é ignorância ou falta de leitura, que é ignorarem a tecnologia americana para os estados de emergência. Nós vivemos completamente dominados pela tecnologia jurídica francesa, continental, a qual, por sua vez, é completamente dominada por um caso célebre no século XIX, o golpe de Estado no Luís Napoleão Bonaparte. Karl Marx escreveu uma reportagem histórica ainda hoje fascinante sobre esse caso. Ainda outro dia, um amigo meu, discutindo comigo coisas constitucionais, me tirou à cara com o pobre de Luís Napoleão Bonaparte. Enfim, como se estivesse vivo, como se fosse uma questão de atualidade, como se fosse um Mourinho. Bom, são estes 3 pecados capitais que eu vou desenvolver um bocadinho para me manter dentro do tema e depois concluirei com uma proposta para suscitar, no mínimo, o pensamento. Não no imediato. Então, a questão da cadeia do comando. Quando nós temos uma dualidade de funções, não sabemos quem é que manda. Ou por milagre estão os dois de acordo, ou não há cadeia de comando. É assim. Não há nenhum país do mundo, nenhuma organização política, nenhumas Forças Armadas que tenham tido 2 chefes do mesmo lado de uma batalha a ganhar a batalha. Isso não existe. Em Portugal, a Lei de Defesa Nacional diz que, em estado de guerra, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que são sempre 2 inimigos de estimação, conduzirão a guerra em conjunto. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Que escreveram aquilo no papel, batendo na parede, batendo com a mão na bandeira, dizendo isto nunca vai acontecer. A gente escreve aqui qualquer coisa, o papel tem paciência, podemos escrever aqui tudo e mais alguma coisa. Tanto dá. O pior é se não tanto der, não é? O pior é se não tanto der. Este princípio da diarquia esquece a lógica da cadeia de comando. Porquê a diarquia? A diarquia tem longas tradições. Eu já não quero falar na monarquia do antigo regime, mas a monarquia liberal, a República e o Estado Novo mantiveram sempre forças armadas na instituição castrense e forças armadas militares. Cá em Lisboa, bem perto daqui, no dia 19 de outubro de 1921, tivemos o apogeu pacífico disso, a chamada Noite Sangrenta. Houve um governo genial que resolveu dar metralhadoras e canhões à GNR, e a GNR começou a metralhar a população e o exército. E como acharam que aquilo só metralhar não dava jeito, apadrinharam bandos de assassinos que andaram aí a raptar pessoas e numa noite chamada Noite Sangrenta. Foi a noite em que acabou a Primeira República, não foi no dia 28 de maio de 1926. Mataram não sei quantas pessoas perante a total indiferença da autoridade. Porque o Presidente da República não mandava em forças nenhumas, o Governo mandava na GNR. E a tropa não se quis meter nisso. Pronto. E assim foi. Bom, é o resultado da diarquia no topo quando temos que tomar uma decisão imediata. O segundo pecado capital, que quanto a mim é também um erro, é que a existência de golpes militares está socialmente condicionada. O Sr. Samuel Feiner e muitos outros, na sequência dele, ou em contacto na história dele, estudaram os casos em que a cultura política admite golpes militares. E cultura política é um conceito preciso, não é o grau de informação que nós temos sobre as diferentes organizações políticas, é a nossa atitude cognitiva, volitiva, participativa em relação à organização política à qual nós pertencemos. E isso é estudável, há maneiras de estudar isso, há categorias. E há um certo tipo de culturas políticas que admitem o golpe militar e outras que não admitem. Nos Estados Unidos ou Inglaterra é inconcebível, isso é inconcebível. Tal ideia não ocorre. A razão porque nós temos uma diarquia e a razão porque nós não temos inimigo nas Forças Armadas, é porque nós temos realmente um inimigo, que são as Forças Armadas, que podem fazer um golpe. E perante o pânico em que todos nós vivemos, de um golpe nas Forças Armadas, é melhor arranjar uma confusão total em que não nos defendemos. Só que essa confusão não tem lugar, nós já não temos a cultura política que permitia o golpe militar.
Não temos. Eu poderia contar um fait divers, mas que demonstra isto experimentalmente, tanto quanto se pode experimentar. Último ponto, o pecado dos constitucionalistas, dos juristas. Eu também sou jurista, a senhora denunciou-me infamemente. Sou jurista não praticante, não é? E a razão porque eu misturo essas três organizações aparentemente disparatadas é porque eu acho que elas formam um triângulo institucional sem o qual nenhuma sociedade pode subsistir. Quando eu digo igreja, é todas as organizações simbólicas, que dão identidade simbólica, não apenas as igrejas de religiões tradicionais. Embora, evidentemente, essas tenham um peso de massa e de símbolo fortíssimo. Qual é o terceiro ponto? Tal história dos juristas. Eu já há pouco disse que é a obsessão com o modelo francês. Qual é o modelo francês? É o modelo da suspensão de garantias. Nós suspendemos as garantias, os órgãos constitucionais ficam mais ou menos congelados, fica tudo mais ou menos congelado durante um período de tempo. E depois, um dia, o príncipe vem ter com a bela adormecida, dá-lhe um beijo, ela acorda, a bela adormecida é o Estado de Direito Democrático e recomeçou o Estado Democrático de Direito. Bem, esta é uma fantasia, não aconteceu em parte alguma. Quer dizer, na pureza dos princípios, nunca aconteceu. Isto nunca aconteceu. Os americanos têm outro esquema completamente diverso, totalmente diverso. De que eu me lembrei há bocado quando a professora Ana Nogueira da Silva estava a falar. O presidente, que é eleito, como sabem, o presidente que é eleito tem os poderes de comandante-chefe. A qualquer momento ele pode arrogar os poderes de comandante-chefe. E como comandante-chefe pode mandar recolher aos quartéis os inimigos da pátria. Os inimigos da pátria não concordaram. Põem uma ação de tribunal. O tribunal continua a funcionar. O Congresso continua a funcionar. Há eleições. Quem lança este modelo, que já estava implícito no direito constitucional britânico, mas quem o lança é o Abraham Lincoln. É como a grande dificuldade para acabar com a escravatura é que o contribuinte não estava disposto a indenizar os proprietários dos escravos. Dizia, para que é que eu vou aumentar os meus impostos? Para libertar um tirante e enriquecer outro. Não quero. Pronto. O presidente Lincoln, no Brasil, puseram os escravos a trabalhar para os patrões, e cá acho que também. Ideia louca, mas pronto. O Lincoln, não, como comandante-chefe, disse não há indenização. Pronto, não há indenização até hoje. Porque esta decisão do comandante-chefe não é sindicável num tribunal de direito. Os tribunais militares não ligam, não violam nenhum direito fundamental. Era indispensável para a defesa, porque os senhores do Sul usassem os escravos. O Norte ficava enfraquecido. Pronto, foi uma questão militar. Eu julgo que nós deveríamos... Isto tem vantagem de funcionar. O presidente americano passa a vida a usar os seus poderes como comandante-chefe. Nós é que nem notamos. Se os Estados Unidos quiserem escutar cidadãos americanos, recorrem aos poderes do comandante-chefe. Boa tarde, está o caso resolvido. Isso é, em princípio, perfeitamente legal. Pode ser sindicável em tribunal. Porque neste esquema... nós não adormecemos a bela, os americanos não adormecem a bela. Coexiste o estado de exceção com o funcionamento das instituições democráticas, tanto quanto é possível. Vou concluir. Vou concluir, por um lado, pedindo-vos para raciocinarem nas vossas horas vagas sobre se não era melhor substituirmos esta trapalhada pela declaração, por um esquema americano, em que o Presidente da República declara o estado de emergência, assume os seus poderes como Comandante Supremo das Forças Armadas, conserva o Governo, não pode alterar o Governo, mas o Governo não pode convocar eleições, claro, não é necessário, mas o Governo tem que obedecer-lhe. E, ao mesmo tempo, evidentemente, tem que ter a estrutura de comando
já planificada. Não pode-se esperar que arda a casa para constituir a Corporação dos Bombeiros. Antes de acabar, eu gostava só de vos chamar a atenção para o que talvez não seja um pormenor. Nós temos esta Constituição porque o Estado Novo caiu. E porquê que o Estado Novo caiu? Porque havia uma diarquia no topo do Estado Novo. O presidente Tomás desconfiava do professor Marcelo Caetano. O professor Marcelo Caetano conspirava com os capitais contra o Tomás, tentou conspirar com o Costa Gomes. O Costa Gomes disse, agora vou fazer um golpe com Vossa Excelência. Não. Portanto, o presidente da República oscilava entre demitir ou não demitir, e sobretudo, porque no dia 25 de Abril há um romance muito divertido sobre esse tema. Sobretudo no dia 25 de Abril, as forças do regime não deram tiros nos revoltosos, não lhes deram tiros. Se eles tivessem dado tiros, esse romance é um romance que eu acho muito divertido, em que a Marinha, as fragatas da Marinha que estão no Rio Tejo, dão tiros. E é muito divertido porque o romancista destrói a baixa, mas o Estado Novo continua. Ora, o que acontece? Isso não aconteceu. Nós sabemos que não aconteceu. Mas o que acontece é que a nossa Constituição convida a que aconteça isso, estabelecendo esse regime de hierarquia. Pode acontecer, evidentemente, que no próximo episódio não sejam portugueses, sejam outros. Muito obrigado.